Primeiro livro de Reis, capítulo 13, tem uma história enigmática. Ela começa assim: Por ordem do Senhor, veio um homem de Deus de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O texto é um tanto quanto longo, só fiz essa introdução para a gente lembrar aqui que a história é o seguinte: Jeroboão havia sido alguém que Deus profetizou ou falou para ele que ele assumiria o reinado de Israel logo após a morte de Salomão. Por uma questão de pecados e erros de Salomão, o reino foi dividido, então eu tenho certeza de que você conhece essa história. Jeroboão, então, se torna rei de 10 nações ou de 10 tribos, e assim dá-se a história da divisão do reino de Israel em Israel e Judá. Só que Jeroboão, tão logo assumiu, ele promove toda uma ações progressistas, ele rompe com o conservadorismo histórico estabelecido por Deus desde Moisés, e ele passa a ensinar outras formas de culto, outras formas de adoração ao Senhor. Ele introduz ídolos, imagens, e o interessante é que ele não diz que aqueles ídolos, aquelas imagens que ele faz, eram outros deuses. Ele diz que aqueles ídolos e aquelas imagens eram o Senhor, Yahvé, Jeová, Yehoa, sei lá a pronúncia que você queira ter. Nesse episódio, um profeta sai de Judá e vai até lá. O relato bíblico nos dá conta de que muitas pessoas abandonaram os reinos, as nações ou os estados, né, ou as tribos, por assim dizer. Às vezes eu estou fazendo algumas contextualizações, e migraram para Judá. Aqueles que não concordaram com aquelas reformas, aqueles progressos que Jeroboão estava fazendo. Mas um deles, um idoso, um profeta idoso, ele continua lá em Betel, na cidade onde Jeroboão havia construído um altar, e ali nesse altar ele oferecia os sacrifícios àqueles ídolos que ele havia constituído. Então alguém sai de Judá e vai até lá e lança uma profecia dizendo que sobre aquele altar, em torno de 260 anos depois, o rei Josias, e aí ele diz, inclusive chama pelo nome, o rei Josias iria destruir aquele altar, ia matar ali aqueles sacerdotes que estavam fazendo o povo se desviar. A história segue, né? Porque Deus havia dito, o próprio profeta que sai de Judá e vai até Betel diz: olha, o Senhor me falou que eu não deveria comer nada, não deveria beber nada aqui. Ou seja, ele entendeu que não deveria se misturar e não deveria, vou usar aqui o termo, consumir, concordar, abraçar, assentir com nada lá de Betel e da região para onde ele estava indo. Ele havia recebido essa ordem expressa do Senhor e ele mesmo diz isso. No entanto, versículo 11 diz: em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. E contaram também o que ele tinha dito ao rei. O profeta, então, esse velho profeta já idoso, fica sabendo dessas coisas e ele então ele vai atrás, manda chamar o jovem profeta que estava voltando para ajudar. Vem, fica aqui na minha casa. Ele diz, o jovem profeta: não, porque o Senhor falou que eu não deveria fazer nada disso aqui. Mas o homem mente. O homem mente. E fala: não, o Senhor falou comigo que era para você voltar. Pouco mais adiante, o próprio velho profeta fala: eu também sou profeta. Mas acredito que o jovem profeta deveria já saber que aquele homem era profeta. E por ele se dizer profeta também, mais idoso, e aí a gente percebe, ela já está mais tempo na caminhada do que eu, ele sabe mais do que eu, ele então cede
ele é seduzido pela falsa informação de que aquele homem estava trazendo uma profecia de Deus. E ele volta e come e bebe lá, se hospeda na casa do velho profeta. O texto vai dizer logo a seguir que o homem despede o jovem profeta no caminho de volta, ele é morto por um leão. O leão só o mata, mas não come nem o jumento que ele estava montado em cima e nem o próprio profeta. E assim se dá a história. O que acontece é que o profeta idoso vai lá, resgata o corpo e sepulta, e tem até uma atitude muito piedosa, né? Ele diz: não, esse aqui era um homem de Deus, eu quero ser enterrado, meus filhos, depois, na mesma cova que esse rapaz aqui está sendo enterrado, porque esse sim é um homem de Deus. Veja, o que essa história toda pode trazer para nós de... talvez aqui é uma alegoria, eu raramente faço alegorias, raramente faço, mas essa daqui ela é muito gritante, ela é muito apropriada. Eu tenho dito há muito tempo que existe uma linha conservadora que vem desde o Éden até hoje, e que o problema está em que ideologias progressistas, elas têm tentado modificar esse conservadorismo bíblico, e aqui vai uma demonstração disso. Nós notamos que Deus havia dito, eu aqui faço essa alegoria, Deus havia dito, inclusive selecionado Jeroboão, escolhido Jeroboão, e é interessante que Jeroboão, ainda depois desse episódio aqui, ele continua a reinar por algum tempo. Jeroboão tinha sido, de fato, escolhido por Deus para reinar, mas, de alguma forma, Jeroboão se desvia daqueles princípios, ele não conserva a lei, ele não guarda a Torá, ele não guarda todos os mandamentos que Deus havia deixado expressamente escrito nas Escrituras, aí nesse caso na lei, na Torá. Ele não guarda, ele não conserva isso, ele modifica. Por isso, quando nós olhamos, e aí podemos olhar ao longo de toda a Escritura, nós vemos episódios como esses. Ou seja, o erro está em não conservar a sã doutrina, em não conservar vou colocar talvez até uma redundância, a sã ortodoxia. Sim, de fato, como eu disse, desde o Éden, há uma vontade explícita de Deus, há uma ortodoxia explícita de Deus. Algumas vezes ela foi oral e na maioria das vezes ela foi escrita, ela foi estabelecida, e as pessoas têm se desviado dessa ortodoxia. São aqueles que tentam criar progressos, melhorar, modificar, adaptar segundo os temas, e muitas das vezes com um ar de piedade assim absurda. E o interessante é que, em muitos casos, e aí talvez essa resposta eu não sei se eu tenho e não sei se eu encontrarei, em muitos casos são pessoas que de fato têm, digamos assim, o seu chamado divino. Jeroboão foi alguém estabelecido por Deus. O profeta idoso, o profeta velho, era alguém que foi um profeta genuíno, alguém que durante muito tempo talvez tenha guardado, tenha conservado os princípios ortodoxos da Torá, mas depois ele desanima. Bom, eu vou dizer Pentateuco, né? Melhor eu acho, talvez Torá, eu não sei como é que vai soar isso hoje. Mas aquele velho profeta durante um tempo havia guardado aquilo que Moisés havia deixado escrito. O profeta mais jovem, veja que ele até tem uma atitude conservadora durante muito tempo. Ele foge de Judá, ele foge para Judá. Provavelmente isso, ele era originário daquela localidade de Betel, do norte. Ele foge para Judá porque ele discorda
dos progressos que Jeroboão havia feito, mas por ordem de Deus ele volta lá para anunciar, para denunciar os desvios, e até um certo momento ele permanece íntegro à ortodoxia, mas num determinado momento ele cede, porque a pressão era muito grande, os argumentos progressistas são convincentes, eles tocam o coração, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar todos os pecados, nós precisamos aceitar que pessoas que não recebem a função para exercer o ministério pastoral, poxa, elas são tão bacanas, elas são tão piedosas, elas são tão competentes. Esse argumento ele toca o nosso coração. Nós precisamos aceitar os casamentos homoafetivos, porque eles amam de verdade, eles são sinceros e muitas vezes eles são mais monogâmicos do que muitos pastores. O velho profeta usou de muitos argumentos assim bastante apelativos, mas aquele jovem profeta, ele deveria ter conservado aquilo que Deus havia dito para ele e não mudado, porque se Deus uma vez falou com ele uma mensagem tão forte de ir lá e confrontar um rei que estava disposto a matar os seus inimigos, que não mediu esforços para matar aqueles que se opuseram a ele, se ele teve essa coragem e essa audácia de ir até lá, ele deveria ter tido a mesma firmeza quando a mensagem foi exatamente oposta àquilo que ele havia dito. Não come, não bebe, não para, não dorme lá. E aí vem, não come sim, bebe sim, se hospeda sim. Ele deveria ter tido esse feeling, falando, tem alguma coisa errada nisso aí. Ainda que isso seja bom, ainda que isso, digamos assim, seja prazeroso para a minha alma, para o meu físico, eu estou cansado, eu estou com fome, mas ele não deveria ter desistido, ele deveria ter resistido. Por isso, meus colegas conservadores, os apelos são muito fortes dos progressistas, dos que acham que não existe nenhuma ortodoxia, mas eu quero apelar a você, permaneça firme, não coma das iguarias de Betel. Um grande abraço a todos. Obrigado.